A paz do Senhor Jesus, graça e paz, Shalom Adonai, a paz de Cristo, boa noite. Passando aqui para deixar uma palavra para você nessa noite, que está no livro de Lucas, capítulo 16, o versículo 19 a seguir, que diz assim: Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhes a chaga. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda que Lázaro molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Irmãos, essa parábola, ela é muito linda e nos faz meditar no que nós somos, pobres mortais. Porque muitas vezes, irmãos, há pessoas que vivem num palácio, em casas muito belas, carros, muitas vezes até blindados, né? Porque, irmão, quando a pessoa ela tem uma condição de vida fraca, né, financeiramente, ela é de uma maneira. A partir do momento que ela consegue, né, ter uma vida financeira mais abastada, ela já muda o comportamento dela. Aí ela já se tranca, muros altos, alarme, cães, guardas, né, carros blindados. Ela já muda totalmente o jeito dela. Então ali ela vai viver as regalias, né? Bem arrumada, bem alimentada, já não quer mais dar importância para aquela pessoa que um dia ela foi igual também, né? E aí, assim é a vida de Lázaro, né? Leproso, que Lázaro ficou leproso. E ele vivia à porta desse, né? Querendo comer as migalhas que caíam no chão. Mas ele passava para lá e para cá e mal nem notava que Lázaro estava ali e muitas vezes nem queria notar também. Então, porque o orgulho, a altivez, né, irmãos? E o que acontece? Eles morreram. E aí, como ele foi para um lugar de tormento, de lá ele viu Lázaro. Como é que pode? Até um dia desses, ele era um leproso. Ele queria comer as migalhas que caíam da minha mesa. Agora ele está lá no seio de Abraão, no paraíso. E eu aqui, na tormenta, no lago de fogo, né? Irmãos, isso me faz pensar do quanto nós, né, muitas vezes, não prestamos atenção naquele que está perto de nós, ou muitas vezes nós desprezamos aquele que tem menos do que nós não olhamos para ele com um olhar de misericórdia.
Porque, irmãos, quantas comidas são jogadas no lixo? Quanta comida é desperdiçada? Quanta coisa boa as pessoas jogam fora e podiam ali separar bonitinho e doar para alguém? Quantas pessoas jogam roupas boas fora, sapatos bons fora, alimento bom fora, irmãos? E tem muita gente passando necessidade. Não que a pessoa vá pegar o resto para dar para as pessoas, mas ela pode ir ali no guarda-roupa dela, separar uma roupa que ela não usa mais, um sapato que ela não quer mais usar, aquele alimento que está passando, né? Fez a compra, aí dá para pegar um pouco ali e dividir com alguém, mas ela não faz isso. Então, irmãos, isso aí nos faz pensar que nós vamos morrer. Nós não somos eternos. Aqui é uma preparação para lá. Então nós temos que ver que nós somos todos iguais. Nós viemos sem nada e nós vamos voltar sem nada. Sem nada. Então de nada adianta, irmãos, nós muitas vezes sermos orgulhosos. Porque a palavra de Deus, ela nos ensina que quanto mais conhecimento nós temos, mais humildes nós temos que ser. Aí, não é o conhecimento que nos faz crescer, é a sabedoria que nos faz entender que o conhecimento é para a gente descer mais. Ser manso, ser humilde, ser bondoso, caridoso. Tem tanta gente, irmãos, que eu conheço, que tem curso superior, que se ela não contar, ninguém sabe. Porque ela aprendeu ali. Correu tanto, estudou tanto, fez faculdade, né? Trabalhou. Aí chega uma hora que ela olha para aquilo tudo ali e passou tão rápido. Passou tão depressa. E o melhor que ela faz é usar esse conhecimento para ajudar alguém. Então a história de Lázaro e o rico nos faz pensar isso. Nós somos todos iguais. Então tudo que tiver passando, que você não tiver usando, divide com alguém que precisa. Faz algo por alguém enquanto você está aqui. Porque lá não tem volta. Então aqui o rico, né? O rico falou para o pai Abraão. E disse-lhe ele: rogo-te, pois, ó pai, que o mande à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Aí o pai Abraão responde. Disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-iam. Porém ele lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco serão persuadidos, ainda que algum dos mortos ressuscite. Irmãos, quantas vezes é falado da palavra de Deus e a pessoa não ouve, não dá ouvidos, o coração fica duro, porque ela só olha, irmão, o tempo que ela está aqui. E a palavra de Deus diz que o tempo nosso aqui é 70, 80, o resto é enfado. É só aquela vidinha ali, né? Da bengalinha, do cansaço, as doenças vêm, a velhice, né, irmãos? Então a pessoa fica ali cansada, enfadada de viver aquela vida ali cansativa, né? Porque morrer ninguém quer viver para sempre. Mas nós não vamos ficar aqui para sempre. Vai chegar uma hora que nós vamos morrer. Então aí, o melhor que a gente faz é plantar o bem, fazer o bem. Porque nós vamos um dia estar diante de Deus Pai Todo-Poderoso.
diante do tribunal de Deus nós vamos estar. E aqui, irmãos, ele fala para Abraão mandar nem que seja um defunto, um morto aqui, para falar com o vivo. Ele, quando estava, não ouviu. Então ele acha que quem está aqui, que não quer dar ouvidos à palavra de Deus, ao arrependimento, que só está olhando para o momento, para o dia, para a hora ali, vai ouvir? Não vai adiantar nada. Porque se você não prestar atenção na pessoa que está do seu lado agora, e fazer o bem agora, e plantar, e se arrepender dos seus pecados agora, você acha que você vai herdar uma mansão celestial? Não vai, irmão. Tem muita enganação por aí. Não vai. Se você não obedecer ao Criador, se você não seguir as regras do Criador, é caminho do bem, irmão. O resto não tem jeito. Ou você vai no caminho que é estreito, mas que leva à salvação, ou você vai para a perdição, assim como o rico. Ele pensou que nunca ia morrer, irmão. Ele pensou que por causa de Lázaro ter lepra, por causa de Lázaro ficar mendigando pão ali na porta dele, Lázaro ia pro inferno e ele ia pro céu, porque ele era rico, ele tinha dinheiro. Então que Deus ia olhar para ele, para a riqueza dele. Irmão, uma coisa eu quero te dizer, nada é seu, nada é meu. Nada é seu, nada é meu. O que nós temos, o que eu tenho, o que você tem, não nos pertence. Porque quando a gente morrer, não vai levar nada, irmão. Você vai levar só um corpo mesmo. Aliás, nem você vai levar, né? As pessoas vão te levar dentro de um caixão. Aí, irmão, quando você morrer, a sua alma vai para onde? Para onde que você deseja que a sua alma vá? Então, se você quer ir para o caminho da salvação, o caminho estreito é o da obediência. É o caminho que Lázaro seguiu. Que Lázaro, mesmo ali sendo leproso, mesmo ali passando necessidade, mas ele servia, ele era obediente a Deus. A Deus. E o rico era o que? Ele servia ao dinheiro, a riqueza, né? Tudo ali para ele era o dinheiro é riqueza. Então, irmãos, te prepara, porque a qualquer momento a sua senha vai ser chamada. E aí não tem mais tempo. Não tem mais volta. Não tem mais arrependimento. Não vai adiantar nada. Porque, irmão, aquela hora não tem mais volta. Não adianta. Não vai dar tempo nem de arrepender. Quando o seu fôlego de vida for cortado, não tem mais. Tudo que você tem vai ficar aí. Então essa arrogância, essa prepotência, esse orgulho, esse desmerecimento que você faz com as pessoas, talvez com um familiar seu, com um vizinho seu, porque você tem um carro melhor, porque você tem uma casa melhor, porque você se veste melhor. Irmão, isso aí não vai valer nada, não vai adiantar nada. O que o seu corpo vai herdar, se herdar, vai ser uma sepultura que hoje não chega nem a 1 metro de largura. É o tantinho de cabeça, só o seu corpo ali, né? Tanto na largura quanto no comprimento. É só isso que o seu corpo vai herdar. O que você tem que lutar é para onde vai a sua alma. É isso que você tem que preocupar. O que eu estou fazendo? Quando eu morrer, para onde vai a minha alma? Irmão, ninguém é proibido de ser rico, de ter riqueza, não. Porque o Deus que nós servimos, Criador dos céus e da terra, é dono do ouro e da prata. Se você anda na obediência, Ele vai te dar tudo. Ele vai prover tudo que você precisa, o melhor. A Bíblia está aí para nos contar. Tem as histórias da Bíblia, os personagens obedientes a Deus que tiveram tudo. Mas também tem aqueles que caminharam sobre essa terra e não tinha riqueza, irmãos. Eles serviam somente a Deus. Não tinha riqueza. E um deles era Jesus, né? Jesus era filho do rei, né? Filho de Deus. Ele não precisava andar como ele andava. Ele não precisava caminhar a pé no sol quente.
dormir debaixo de uma árvore, fazer de uma pedra um travesseiro. Ele não precisava. Mas, no entanto, irmãos, ele nos ensinou isso. Mesmo tendo tudo, você tem que se humilhar. Você tem que descer. O seu conhecimento não pode te tornar arrogante, prepotente, injusto. O seu conhecimento tem que te tornar uma pessoa melhor. Porque a sua herança não é daqui. A sua herança é de lá. E um dia nós todos vamos comparecer diante do tribunal de Deus. Amém? Eu quero deixar essa palavra para você nessa noite. São passagens da Bíblia que eu gosto muito de falar sobre ela. E não tenha medo não, irmãos. Ser crente não é ser infeliz, não. Crente é feliz. O mundo está desabando e ele está dando glória a Deus. Sabe por quê? Porque esse sopro de vida desse alguém que vos fala não me pertence. Pertence a ele. E ele corta a hora que ele quiser. Então ele me colocou sobre essa terra para louvar e glorificar ele, falar do amor dele. Amém? Deus abençoe, Deus dê uma noite abençoada para você. E que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo venha te abençoar, venha te guiar, te guardar. Resplandecer o rosto sobre ti e te dê a paz. Amém? Deus seja louvado, glorificado, exaltado na minha e na sua vida. A paz do Senhor Jesus, graça e paz. Shalom Adonai, a paz de Cristo. Deus abençoe.